Antes de mais nada, meus senhores e minhas senhoras, distinto auditório, cuja presença para nós é sempre o sinal de prestígio, como diz um conhecido repórter da Rede Globo. Nós da ABRADETE nos sentimos honrados, primeiramente, com a presença de vocês. Quero cumprimentar em seguida a minha mestra, colega, amiga, de mais de 40 anos, éramos bem jovens ainda, quando nos conhecemos, a professora Isabel Derzi, o presidente da mesa, Jean-Cleuder Simões de Mendonça, e o meu queridíssimo amigo, Heleno Torres. E peço em seguida licença para fazer um circunlóquio antes de entrar no assunto da minha conferência, que é praticamente introdutório do que ouviremos em seguida, que é as relações entre o direito e a macroeconomia. Acho eu, quero partilhar com os senhores, que Karl Marx acertou em cheio quando colocou a filosofia dialética de Hegel com os pés no chão e superou a tese do espírito absoluto, típica do diletantismo filosófico idealista, e que na época o corifeu era o filósofo de grande renome, Hegel. No seu Ludwig Feuerbach, O Fim da Filosofia Clássica Alemã, deixou bem claro como utilizaria a dialética do velho Heráclito na Grécia, ou seja, a síntese surgindo do antagonismo entre uma tese e sua antítese. Em sua Filosofia da História, Marx diz claramente que o mundo é estruturado à medida do homem, após o seu surgimento na face da Terra, por obra da evolução, com os aplausos de Darwin e, mais tarde, do padre jesuíta Teilhard de Chardin. Vejamos como isso ocorre, tudo para mostrar a relação entre economia e direito. Vejamos como isso ocorre. Para Marx, o homem é, antes de tudo, homo necessitudinis, ou seja, um ser de necessidades, que precisa comer, defender-se, abrigar-se, vestir-se, lavar-se, prover a despensa, ter filhos, protegê-los. Ele é a tese, o homem. Onde irá satisfazer as suas necessidades, sempre presentes, sempre prementes, sempre renovadas dia a dia? Na natureza. Não no absoluto, não no éter, não no seio de Abraão, na natureza. É dela, da natureza, que irá tirar satisfação de suas necessidades. A natureza é, portanto, a antítese dialética do homo necessitudinis. Ele atua sobre a natureza, abatendo animais, colhendo frutos e raízes, pescando, minerando, comerciando, industrializando, transformando, enfim, a natureza na medida das suas necessidades. O homem transforma a natureza, humanizando-a. Aqui podemos chamá-lo de homo faber, pois é trabalhando a natureza que garante a sua sobrevivência e da sua espécie. Sendo assim, a história que se prolonga anos adentro, a história nada mais é do que a síntese desse progressivo fazer dos homens ao longo do tempo para a satisfação de suas necessidades. Um fazer que é cada vez mais complexo, pleno de incrementos técnicos e tecnológicos. Daí as várias etapas e as várias
idades da história dos homens. Segundo Heráclito, a luta dos contrários gera o novo, o movimento, o progresso, a história. Tese, antítese e sínteses continuadas ao longo do tempo, sem cessar. Os 5 sentidos do homem são para o seu agir sobre a natureza, para a sua sobrevivência, mas geram todas as artes e todas as ciências, desde a escultura, passando pela gastronomia até a música. O seu sexo garante a sobrevivência da espécie. O seu cérebro evoluído fala o pensar, não apenas para sobreviver, mas para se auto-organizar. Malinowski, genial cientista social polonês, dizia: nada existe no mundo criado pelo homem que não seja uma extensão de suas faculdades corpóreas ou mentais, visando a satisfação de alguma necessidade fisiológica humana, desde a camisinha de Vênus, passando pelo avião supersônico até a Quinta Sinfonia de Beethoven. Convivendo, necessariamente convivendo, para sobreviver e procriar, o homem é um ser gregário. Os homens formam sociedades, a princípio pequenas e diversas, bandos, clãs, tribos, que precisam ser organizadas em todos os sentidos, em relação aos bens da natureza que devem ser usufruídos e à proteção de todos e de cada um, ao erguimento das instituições. Surgem, então, as normas de comportamento e organização. Surge o direito, enfim. Avançando no tema, lhes digo que a macroeconomia é regulada intensamente pelo direito, em nome da certeza, sem o que lhe faltaria segurança jurídica. O direito, porém, é datado historicamente e geograficamente situado. Daí a diversidade dos direitos. Ele, posto que universal, comum a todas as sociedades, seja incipiente, seja complexo. E não existe direito atemporal, válido urbi et orbi. Braço normativo do poder político, e aqui já temos uma tríade. Braço normativo do poder político, o direito enquanto sistema não é impermeável às reivindicações de justiça e de igualdade que se formam à sua volta, e deixa-se penetrar ao longo do devir histórico por esses ideais. Nesse sentido, costuma-se dizer que o direito é a estrada, não sem barreiras, ou um obstáculo, por onde transitam os anseios e as determinações da justiça e da igualdade. Sua importância histórica é inelutável. Por isso nós somos importantes, todos os operadores do direito. Todos. Direito é cultura, na medida em que é produzido pela psique do homem e para os homens. O direito não tem nada de natural ou divino. Não provém do mundo natural, nem da revelação. Procede da consciência humana e realiza os valores que emergem do social, buscando formalização e efetividade. Nesse sentido, é um produto cultural, essencialmente cultural. Da vida em sociedade, diziam os romanos, brota o direito, ex fato, oritur jus. O ser e o outro convivendo realçam o social e a sociabilidade. E daí projetam-se interesses, carências,
aspirações a exigir regulação. Daí os valores. E são eles que fecundam o direito. Se o dever ser é dever ser de algo, já o disse Vila Nova, o recifense, tão recifense quanto Heleno, como a sublinhar que o axiológico, a ciência dos valores, não paira no ar, desvinculado da concretitude da vida. Os valores não são entes etéreos ou coleção de imperativos morais, imutáveis e intangíveis, tais quais essências sacrossantas, não são supra-humanos, nem nos chegam ab extra trazido por discos voadores. Projetam-se os valores do homem na história, do homem concreto, de um estar aí no mundo com os outros, convivendo na paz e na guerra, no bem, no prazer e nas atrocidades, das necessidades às aspirações, e daí as normas. Assim, se o direito está na norma, por certo, brotou do espaço cultural de cada povo em dado momento da sua história sobre a face da terra, com suas aspirações e seus valores, que são epifenômenos da experiência social maior fenomênica, nucleada à volta do processo de manutenção e reprodução da vida humana. Por isso eu dizia no princípio que o mundo é à medida do homem. Com a globalização do século XXI e a alta complexidade das sociedades, a geoeconomia ganhou um realce extraordinário, mormente após o desaparecimento dos regimes comunistas autoritários, exceto Cuba e Coreia do Norte. O mundo tornou-se capitalista, porém, com ainda significativas parcelas de empresas de economia mista e estatais, tanto na Rússia e na China, mas em declínio em ambas, que as arrendas empresas estatais a grupos nacionais de pessoas sob gestão privada. Então, macroeconomia, política e direito financeiro, e aqui estamos diante do nosso professor de Direito Financeiro da USP, que cuida das receitas, tanto derivadas como do orçamento, da despesa pública, da dívida pública, que são disciplinas jurídicas das grades curriculares, passaram essas disciplinas a ser de grande importância prática, tanto quanto o direito internacional tributário, formal e material. Quem não se preocupa, por exemplo, com a dívida pública brasileira, que atingirá 65% do PIB até dezembro de 2014? Ou se o câmbio do real está ou não apreciado em relação às outras moedas, ajudando ou prejudicando o export drive, ou seja, o esforço de exportação para a obtenção de divisas. Direito, economia e política, portanto, os senhores, são um plexo intrincado. Basta dizer que o regime de propriedade, se privado ou público dos meios de produção, definem se a economia é capitalista ou socialista. Vejam só, é o direito, por primeiro, que constitui uma sociedade socialista ou capitalista, ao dizer a propriedade dos meios de produção é privada ou é coletiva. Nós, juristas e juízes, podemos, com o direito, por exemplo, baixar o custo do Brasil, a carga tributária. Vou dar um simples exemplo. Se os juristas e juízes se conscientizarem
que na teoria dos tributos, os impostos se baseiam em fatos signos de capacidade contributiva e que, portanto, sua base de cálculo tem que refletir aquele fato eleito pelo legislador como expressivo de capacidade contributiva, nós não poderíamos aceitar jamais que um imposto entrasse na base de cálculo de outro imposto, como ocorre no Brasil, cujo sistema tributário é um cipoal de serpentes, que a base de cálculo de um imposto envolve quase sempre outros impostos na sua base. Uma mera providência jurídica, uma petição e uma decisão irrecorrível resolveria o problema. Não cabe ao direito, ao contrário do que disse o ministro Lewandowski, ser apenas um órgão de encosto para resolver as falhas do legislador ou os excessos do executivo. O Poder Judiciário é um poder tão igual, autônomo e importante para a sociedade quanto o legislativo e o executivo. Maior prova da interpenetração do direito com a macroeconomia, maior prova não há nos dias atuais do que o parentesco entre justiça e igualdade, axiologia jurídica, direito tributário, impostos patrimoniais e causa-mortes, e macroeconomia, do que o frenesi, verdadeiro frenesi, que se forma em torno das ideias de Piketty, declaradamente um homem de esquerda, embora eu ignore, que seja marxista. Acredito que não. Ao que parece, não li ainda, e espero obediente o livro da minha professora Isabel Terres, que está fazendo sobre ele um estudo, como sempre, sério. Parece-me que ele se esforça por maior justiça social, tributando a riqueza no momento da morte, pois a velocidade da acumulação dos ganhos dos donos dos meios de produção, a mais-valia marxista antiga, é sempre maior do que os esforços dos trabalhadores. Não sei bem se é um projeto novo ou um modismo. Nos dirá a professora Isabel, que falará em seguida para todos nós, sempre nós, ávidos de justiça, sempre querendo deixar bem os nossos descendentes, para quem, afinal de contas, trabalhamos. Quão ruim é um homem sentir-se à beira da morte com os filhos na miséria. Miséria econômica ou moral. Para nós, sempre age de justiça, sempre querendo deixar bem nossos descendentes, em um mundo com maior justiça social. A igualdade absoluta, creio eu, esta será sempre o alvo da utopia. A parousia, o mundo da paz, da igualdade, da eternidade, onde o lobo pastará com o cordeiro, não é coisa desse mundo. Nos ocupemos de melhorá-lo, ouvindo a conferencista que me substituirá, não sei se nessa tribuna ou desta mesa, tanto faz. Muito obrigado, senhor.